verão é, de longe, a melhor estação do ano, e isso é algo pelo qual eu sempre defenderei. Meu amor pelo verão não está relacionado a festas ou bebidas, como você pode imaginar, mas sim à natureza, ao clima mais quente e ao ar livre, que são inseparáveis na minha opinião. Garanto que, quando o calor chega, passo mais horas fora de casa do que dentro. Era uma noite quente em meados de junho, há alguns verões atrás, quando isso aconteceu. Eu tinha 17 ou 18 anos na época. Para contextualizar, há uma enorme reserva natural perto da minha casa. Quando digo enorme, quero dizer que tem quase 1.000 acres. Até hoje, tenho certeza de que ainda há partes dela que não explorei. 2 amigos meus e eu concordamos em passar uma noite acampando nesses bosques. Tecnicamente, acampar lá era estritamente proibido e praticamente ilegal, mas achamos que não havia chance de alguém nos pegar naquela floresta densa. Só precisávamos ir o mais fundo possível. Chuck era o fanático por acampamento do grupo. Estou te dizendo, esse garoto adorava se fantasiar de escoteiro e provavelmente conhecia cerca de 100 nós diferentes. Nosso outro amigo Jackson sempre trazia as bebidas. Se estivéssemos sóbrios, ele ficava infeliz. Era assim que as coisas funcionavam quando Jackson estava envolvido. Lembro-me da sensação da brisa suave de verão soprando pelo meu cabelo enquanto nós 3 arrumávamos o carro de Jackson. O clima estava ideal, nem muito frio nem muito quente. Algumas cervejas depois, estávamos carregando o equipamento de acampamento pela floresta por volta das 23h30. Não posso mentir, eu estava começando a sentir o efeito do álcool enquanto caminhávamos. Chuck sempre carregava uma lanterna industrial. Então, a escuridão da floresta não era um grande problema. Embora eu gostasse do ar livre, atravessar uma floresta densa àquela hora era um pouco assustador, mesmo com a lanterna de Chuck. Após cerca de meia hora de caminhada, encontramos uma pequena clareira plana, que era o local ideal para montar acampamento. Montamos nossa tenda conforme as instruções de Chuck e arrumamos nossas cadeiras. O próximo passo era a fogueira. Chuck mais uma vez assumiu a liderança, e depois de alguns minutos, tínhamos uma fogueira decente. Jackson pegou uma bebida em sua mochila e me jogou outra. Ele então pegou seu alto-falante JBL e começou a tocar música. O ambiente estava perfeito, e provavelmente ficamos conversando e bebendo por umas 2 horas. Estávamos todos bem bêbados naquele ponto e eu podia perceber que os outros caras estavam prontos para encerrar a noite. Jackson diminuiu o volume da música e começou a recolher as latas de cerveja. Então, um assobio ensurdecedor rompeu o silêncio. Quase pulei da minha cadeira, passando de um estado de torpor alcoólico para alerta máximo em questão de segundos. Não sei como descrever, o assobio era anormalmente alto, mas ainda assim parecia distante. Jackson rapidamente desligou o alto-falante e nós 3 ficamos em silêncio, trocando olhares preocupados. Eu podia sentir meu coração batendo forte no peito. Ficamos parados ali por uma eternidade, ouvindo atentamente ao redor, mas não havia nada. Parecia ainda mais silencioso do que quando chegamos, um silêncio assustador. Relembrei o som do assobio na minha mente. Definitivamente não era um barulho de animal. O melhor jeito de descrevê-lo é como um assobio padrão que você ouviria em um estádio de beisebol. Chuck finalmente quebrou o silêncio, nos incentivando a empacotar e ir embora. Jackson e eu discordamos, pois poderíamos encontrar quem quer que tivesse feito o barulho, o que me aterrorizava. Já passava das 3 da manhã e um encontro àquela hora só significaria problemas. Chuck hipotetizou que quem fez aquele barulho provavelmente estava ciente de nossa presença. Um pensamento assustador. Não sabia o que fazer. Por um lado, ficar ali violava todos os instintos de sobrevivência que eu tinha, mas empacotar e sair naquela hora não parecia uma opção muito melhor. Finalmente, concordamos em esperar. Fui apagar o fogo, mas Chuck me advertiu contra isso, dizendo que o fogo afastaria animais perigosos.
Só então a gravidade da situação me atingiu de verdade. Estávamos literalmente a quilômetros de qualquer civilização. Eram 3 da manhã e havia uma entidade desconhecida em algum lugar na escuridão. Depois de mais uns 10 minutos, retomamos a conversa, mas em um volume muito mais baixo e sem música. Nenhum de nós se sentia seguro para dormir ainda. Então, do canto do meu olho, vi algo pequeno voar pela escuridão sobre o ombro de Jackson e cair direto na fogueira. Era um fogo de artifício. Eu gritei a plenos pulmões enquanto ele começava a faiscar no fogo, e Chuck xingou enquanto pulava da cadeira e corria para a escuridão. Jackson e eu corremos atrás dele, deixando todo o nosso equipamento para trás. Alcançamos Chuck, cuja lanterna estava iluminando descontroladamente a floresta enquanto ele corria freneticamente. Corremos até não aguentar mais e Jackson vomitou. Chuck desligou a lanterna e nós 3 ficamos ali ofegantes, tentando descobrir se estávamos sendo seguidos. Para minha surpresa, parecia que ninguém nos seguira. Nunca estive tão assustado. Por que alguém faria aquilo? Precisávamos decidir o que fazer. Jackson queria encontrar o caminho de volta para fora da floresta e nunca mais voltar. Mas Chuck estava relutante em deixar todo o seu equipamento de acampamento para trás. Além disso, ele nos lembrou que o fogo ainda estava ativo. Fiquei perplexo. Como ele podia se preocupar com incêndios florestais depois do que acabara de acontecer? Eventualmente, concordei com Chuck que deveríamos pelo menos verificar o local. Afinal, ninguém realmente nos perseguiu, então havia uma pequena possibilidade de que quem jogou aquele fogo de artifício estivesse apenas pregando uma peça cruel. Chuck era um especialista em navegação e conseguiu refazer nossos passos. Eu podia distinguir o brilho da fogueira enquanto nos aproximávamos silenciosamente. Antes que eu pudesse me aproximar mais, Jackson colocou a mão na minha frente e apontou com uma expressão horrorizada no rosto. Esforcei meus olhos para distinguir a visão à distância. O que vi foi provavelmente a coisa mais assustadora que já vi na vida. Havia 3 pessoas sentadas imóveis em nossas cadeiras, como estátuas. Aquele cujo rosto eu conseguia ver parecia sem vida e sua boca estava aberta. Eu estava com medo de me mexer. O que eles estavam fazendo ali? Percebi que eles nem sequer estavam falando. Isso não era normal. Observamos por mais um tempo antes de decidir recuar. Nos viramos para sair, mas o pé de Jackson bateu em uma pedra, fazendo-o xingar de frustração. Em segundos, o brilho da fogueira apagou abruptamente, como se tivesse sido coberto com um manto. Foi assustadoramente rápido. Não ficamos ali nem mais um segundo. Corremos novamente pela floresta, mas desta vez podíamos ouvir passos atrás de nós. Não paramos. Corremos até chegar ao carro de Jackson. Por um milagre, não fomos seguidos para fora da floresta. Nenhum de nós falou no caminho de volta, cada um perdido em seus pensamentos. No dia seguinte, Chuck insistiu em voltar ao local durante o dia para recolher seus pertences. Jackson não queria saber disso, mas eu concordei em acompanhar Chuck. Após alguma busca, eventualmente encontramos o local, que parecia em grande parte intocado, até nos aproximarmos e notarmos o cheiro pútrido vindo da tenda de Chuck. Ele a abriu e encontramos um rato morto e apodrecido. Foi nauseante. Peguei o recado e não voltei mais àquela reserva.